A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou um projeto que obriga plataformas como YouTube e TikTok a recolher uma contribuição para desenvolvimento da indústria cinematográfica nacional. O tributo é destinado ao custeio de políticas públicas para o setor audiovisual. Nesse projeto aprovado pelos senadores, é regulamentada a prestação de serviço de vídeos sob demanda e de plataformas de compartilhamento de conteúdos audiovisuais e de televisão por protocolo de internet. A medida é válida para todas as empresas baseadas no Brasil, independentemente da localização da sede. De acordo com a proposta, a cobrança do Condecine será anual e terá alíquota máxima de 3% da receita bruta das empresas. Um dinheirão, então. A norma estabelece que empresas com faturamento anual acima de 96 milhões de reais pagarão 3%. Já as plataformas com faturamento entre 4,8 milhões e 96 milhões de reais recolherão um percentual de 1,5%. Vou começar essa com o Cristiano Beraldo, que certamente já acompanhou debates semelhantes em outras localidades. Beraldo, uma nova taxação para essas empresas, essas plataformas que divulgam vídeos, não necessariamente vídeos oriundos da produção cinematográfica, né? Mas a contribuição vai ser nesse sentido para fomentar empresas ou o setor de cinema e também audiovisual. Beraldo. 3% do faturamento bruto, muito meu dinheiro, 3%. Hein? Só para vocês terem uma ideia, grandes redes de supermercado trabalham com milhares de produtos, uma logística complicadíssima, inúmeros funcionários e tal. O Zé citou mais cedo a rede Walmart. Nos Estados Unidos, o Walmart tem mais de 1 milhão de funcionários. E aí, vocês imaginem, o lucro dessas empresas é na ordem, se tudo der certo, de 3%. Em geral, é até menor. Aí o Brasil olha para um setor e fala, não, vou tomar 3% do que eles faturam. Não é do que sobra, é do que eles faturam. O governo toma na frente. Esse é o problema do Brasil. Né? Diferente de nações desenvolvidas, que estimulam o empreendedorismo, a geração de emprego, tal, o Brasil quer o dele primeiro. Para quê? Para pegar o dinheiro e comprar fazenda para o MST. Esse é o problema. Agora, vamos pegar esse dinheiro das plataformas e fomentar o cinema nacional. Que cinema é esse? Que cinema é esse? Que já é fomentado com dinheiro público. Quantas e quantas produções com viés ideológico conectado a pensamentos de esquerda? Quantas e quantas iniciativas que usam a produção cinematográfica no Brasil para recontar a história? Aliás, eu sempre soube, eu aprendi que a história é contada pelos vencedores. Então, os vencedores é que escrevem a história. No Brasil acontece o inverso. Os perdedores é que estão recontando a história. Perdedores do passado que hoje se acham numa posição de poder, que influenciam o orçamento do Brasil, usam esse orçamento para coisas como fazer uma produção cinematográfica, dando uma perspectiva completamente deturpada de eventos históricos brasileiros. É isso que a gente está vendo. Então, eu certa vez, só para terminar rapidamente, Caniato, eu acho que até já contei isso aqui, mas eu relembro essa história. Encontrei num voo entre Rio e São Paulo com Sônia Braga e sentada ao meu lado e tal, fui pro Chapéu e falei, olha, como é que a senhora está vendo agora o cinema brasileiro renascendo, com produções como as que na época tinha ido ao Oscar, a indicação do Central do Brasil, tinha ali Cidade de Deus e tal. Aí ela me perguntou, mas que cinema brasileiro é esse? Esse cinema que só existe com dinheiro estatal? Isso não é cinema. Cinema existe nos Estados Unidos, onde os empresários, as pessoas, as empresas colocam dinheiro nas produções que eles acham que vai dar bilheteria. O resto é papo furado. E ela está certíssima. Só que depois a gente vai ter que entrar numa reflexão, porque muitas vezes tem muita gente que utiliza o YouTube como sua plataforma para fazer dinheiro. O camarada cria vídeos que se tornam virais, ele ganha muito dinheiro com a monetização. Agora, a empresa tendo que pagar 3% sobre o faturamento, você acha que ela vai monetizar os chamados YouTubers na mesma ordem? Vai haver uma mudança, certamente não vai conseguir
arcar na mesma monta esses artistas que trabalham exclusivamente com a plataforma. Zé Maria, o que é preciso considerar? Você acha que a cobrança vai tornar a concorrência mais equânime? Esse projeto, a lei do streaming, né, ele é relatado pelo senador Eduardo Gomes. Eu conversei muito com ele hoje, né, ele me explicando o projeto. Não é taxação, não é imposto para os cofres públicos, mas é incentivo à área cultural, mas principalmente cobrança de direitos, né, da propriedade intelectual. Nós temos às vezes a impressão de que a propriedade intelectual ela não é um produto, mas a grande preocupação é isso. Um senador de Tocantins, presidente do PL, né? Do PL, é um alinhado com os partidos de oposição, e ele defende exatamente esta cobrança de streamers para produtores de conteúdo, no sentido de cobrar direitos de produção intelectual. Essa é a realidade, essa é a lei do streaming. Não é uma cobrança para a caixa do governo, nesse não é caso isso. É TikTok e YouTube, não é Netflix, por exemplo. Porque o Netflix, o dono do filme, ou a empresa que produziu o filme, tem um contrato com o Netflix e ela autoriza a cessão daquele material, e certamente a Netflix deve pagar um valor para aquele material. Mas nesse caso, parece que é só YouTube e TikTok, Zé. Inclusive, essa as plataformas, os produtores independentes. O alvo são os produtores independentes, né? O alvo é exatamente o respeito à propriedade intelectual, à produção. Mas o cara vai e posta, né? Não tem nada a ver com propriedade intelectual isso, Zé. E o senador Eduardo Gomes é, inclusive, relator também da lei de inteligência artificial. E a preocupação aí é com a produção intelectual, sim. É o direito autoral. É levar essas empresas que usam a propriedade intelectual, inclusive na inteligência artificial, para pagar direitos intelectuais. O senador Eduardo Gomes não é nenhum esquerdista, não é nada disso, não. Eu posto um vídeo meu, eu faço um vídeo, posto um vídeo, eu tô infringindo a propriedade intelectual de quem, Zé? E aí tem que pagar imposto sobre isso? Se alguém usar o seu vídeo, tem que pagar. Uma propriedade. Não, mas daí porque derruba. Às vezes, Mota, dá a ideia de que não é uma propriedade, mas é um produto, assim como um veículo, né? Alguém tem que pagar para comprar um veículo, para usar um veículo. E a propriedade intelectual nossa aqui, nós temos direito a essa, é uma propriedade. Então, esse é o debate. O senador Eduardo Gomes não é esquerdista, presidente do PL em Tocantins, não é aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro, um dos líderes de oposição. Ideia ruim não é privilégio de esquerdista, monopólio do esquerdista, não. Tem muita gente que tem ideia ruim que não é de esquerda. Não, eu vou passar para vocês agora. Mas, enfim. Quer concluir, Zé, por favor? É isso aí. Não, mas eu fico pensando, Zé, é isso aí. Se um terceiro retira um trecho de uma cena conhecida da Rede Globo e posta no YouTube, a Rede Globo reivindica a retirada daquele material. Então, aquele material foi publicado indevidamente. O YouTube, a inteligência artificial já identifica e já cancela. O robô identifica que trata-se de um material que tem direitos autorais de uma outra companhia e retira automaticamente. Então, logo, essa contribuição não seria para pagar o direito autoral de uma outra empresa de comunicação ou da área de cinema. Quer fazer complemento, Beraldo? Não faz sentido, Zé, porque essas plataformas, elas dão liberdade a qualquer pessoa de produzir um conteúdo e postar. Como você já resolve o problema do direito autoral a partir do algoritmo, dos robôs inteligentes, etc., e se você insistir, o YouTube, por exemplo, derruba o seu canal, te dá um strike, derruba o teu canal, você está tratando de conteúdos feitos para essas plataformas. Como é que eu vou postar? Eu vou criar o conteúdo, vou postar na plataforma e graças a essa plataforma é que tem gente que faz merchan aí, cobra 100 mil, 200 mil para fazer propaganda de não sei o quê e a plataforma não ganha nada com isso. Aí agora tem a brilhante ideia de que essas pessoas que produzem conteúdo e postam voluntariamente nas redes sociais são pobres coitados. Não, precisamos
garantir os direitos de quem? Então não poste. Vai, pega o seu conteúdo e vai vender para Netflix, vai vender para uma TV. Aí quem sabe, se eles gostarem, achar que você é um talento, então vai, mas não poste então no YouTube, no TikTok, que é de graça, entendeu? Então, não tem lógica nenhuma, Zé, não tem lógica nenhuma. Mota? Esse projeto é claro, ele obriga YouTube, TikTok e então, provavelmente depois outras plataformas a pagar uma tal de contribuição para o desenvolvimento da indústria cinematográfica nacional. Não tem nada a ver com propriedade intelectual. É o Condecine, né? É um tributo destinado ao custeio de políticas públicas para o setor audiovisual. Acredite-se a quem quiser. A Ancine, a Agência Nacional de Cinema, a gente tem isso no Brasil, Agência Nacional de Cinema. Imagina se os Estados Unidos têm Agência Nacional de Cinema. A Ancine aprovou a medida, né? Aí eu só posso falar aqui igual ao Cristiano Beraldo, mais uma vez. Senhores senadores, os senhores só podem estar de brincadeira. Os senhores estão criando um novo imposto. Isso só pode ser piada. Olha, a única contribuição... Não é imposto. A única contribuição... Não, você tem que pagar, é obrigado, mas não é imposto. Então vamos chamar de contribuição. Tudo bem, é contribuição. Que é imposta. É imposta. É uma contribuição imposta, mas não é imposto. Beleza? A única contribuição... A diferença está no destino do... você briga com palavras, mas na verdade a diferença está no destino do dinheiro. Eu vou cobrar o imposto seu, mas não vem para mim, vai para o Beraldo, né? Para você, Zé. Qual é a diferença que faz? Você vai pagar do mesmo jeito. Mas deixa eu só terminar. Uma contribuição e outra rapidinho. Mota, rapidinho. Eu não quero cortar o clima do papo, mas a gente tem um break comercial, rapidinho. A única contribuição que a indústria cinematográfica brasileira precisa é de talento. Quando o talento está presente, o resultado vem. Tá aí o filme Tropa de Elite. E de dinheiro, mano. Dinheiro é uma indústria. Dinheiro nada. Uma indústria, precisa de dinheiro, investimento. Precisa de talento. E agora, o que aconteceu com Tropa de Elite foi que não fez sucesso do jeito que eles imaginavam, né? Porque eles queriam que o Capitão Nascimento fosse um vilão e o Capitão se tornou um herói nacional. Debate quente sobre a nova taxação de empresas que atuam na internet, YouTube e TikTok, uma contribuição na ordem de 3% sobre o faturamento anual. Agora, o último giro, ainda refletindo sobre essa medida que foi aprovada no Senado Federal, 50 segundos para você, Zé Maria. É streaming, né? Então, como tal, devem ser enquadrados aos poucos essas plataformas que são consideradas como bezerros de ouro, intocáveis. Elas vão caindo na realidade, na nossa realidade. É streaming, essa nova lei de streaming define regras. Sejam bem-vindas, YouTube, TikTok, tem que pagar alguma coisa mesmo, é isso. Agora, um youtuber que achou um jeito engraçado de se comunicar e coloca vídeos curiosos, como aquele Tony Tornado, o Calabreso, milhões de visualizações. Vai receber. Não, mas vai diminuir a monetização. Né, já Cristiano recebe, Beraldo? Zé. 50 segundos, Beraldo. Não, ele já recebe, já há monetização, muita gente vivendo disso, do conteúdo que produz e posta. As plataformas que estão no Brasil, faturam no Brasil, já pagam seus impostos, dão emprego, pagam aluguel, movimentam a economia, mas isso não basta. O governo quer meter a mão no bolso de todo mundo. E aí usam essa suposta briga com as plataformas, como se elas fossem malvadonas, para poder faturar. É isso que a gente está vendo. Você, Mota, para fechar, um minutinho. Isso não tem nada a ver com streaming, isso tem a ver com ideologia, isso tem a ver com o Estado que quer se meter em tudo. Essa tal contribuição para o desenvolvimento da indústria cinematográfica nacional é um absurdo. Ela veio do mesmo lugar de onde vieram a reforma agrária e a ressocialização. Zé Maria, só para fechar, se quiser fazer um complemento em relação ao que disseram Cristiano Beraldo e Roberto Mota em relação a esse tema. Você... É divergência antiga de que essas empresas estão assim num patamar
acima do bem e do mal, essas plataformas que não querem, não tem aluguel de onde. Eu nunca vi um prédio assim, aqui é a sede do YouTube, aqui é a sede do TikTok. Não existe. Essas empresas têm que entrar na realidade claro do mundo, que tem, ué. na realidade nacional agora, e contribuir sim, e pagar direitos autorais. Direitos autorais são sagrados. É o leitinho da criança de quem produz. E vão receber, as independentes, as produtoras independentes, vão receber incentivo. Não há como fazer cinema só com talento. É preciso pagar, é uma indústria, precisa investimento. Gente, o pessoal do rádio precisa compreender o debate, um por vez. Rapidinho, então, 15 segundos para fechar você, Zé. 15. É o seguinte, eu não considero plataformas digitais como bezerro de ouro, intocáveis, acima do bem e do mal. Sejam bem-vindas à realidade nossa de cada dia. 15 segundos, Beraldo. Esse dinheiro vai para o cinema, não vai para os produtores de conteúdo. Os produtores de conteúdo das plataformas já recebem a monetização. Isso é roubo de dinheiro para entregar para os amigos do cinema. 15 segundos, Mota. O Zé não usa rede social, por isso ele está justificando uma coisa, dando uma explicação que não tem nada a ver com a realidade do que está acontecendo. Eu uso, mas não sou escravo delas, Mota. Eu não sou escravo delas, uso, mas não sou escravo delas. Nem eu.